Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista e este é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe que a gente está aqui para te provocar, chamar você para ação, tirar você dessa zona de conforto aí, meu amigo, rumo à sua carreira exponencial tão merecida. Eu sou o Leandro Tafuri e para variar, estou com meu amigo e parceiro de conteúdo, Anildo, direto da França. Fala, Anildo! Grande Leandro, grande amigo, grande amiga, direto de uma França molhada e fria, Leandro, mas tudo bem, né? É de se esperar, é que eu até comentei contigo antes de começar a gravar, nem tá tanto frio assim, que eu já vi piores, né? Então, mas vamos lá, você pode ver até que tá de blusa aqui, né, Leandro? Mas dá pra aguentar de boa. Boa, boa. E hoje, amigos e amigas, que episódio gostoso que a gente vai ter hoje aqui. Quando a gente une as coisas que a gente mais gosta, comportamento, lições de vida impactantes com a sétima arte, né, Anildo? Filmes. É isso aí. Filmes que você assistindo podem sim impactar de uma forma incrível a sua vida. Então nós iremos aqui te dar dicas de filme que trazem, né, Anildo, esse contexto, essa pancada que pode deixar uma marca positiva para o resto da sua vida, impactar a sua carreira, sem dúvida, mas definitivamente você como pessoa, que são verdadeiras obras de arte, né, com um roteiro incrivelmente transformador, né, Anildo? Sem dúvida, a gente está gravando esse episódio aqui em dezembro, né? Dezembro de 2023, para ser preciso. Ou seja, como está vindo diante de nós aí algumas semanas, né, que vão ser mais tranquilas, né? Natal, Ano Novo, né? Aquele começo de ano. Nada como ter uma lista de filmes que você pode assistir com sua família, mas, né, que por outro lado vai te dar algumas lições, vai te dar algumas dicas, né? Sim. Vai te dar alguns exemplos, né? Que a gente selecionou bem aqui com cuidado, né? São filmes que vão poder contribuir, né, com a sua carreira, né, e consequentemente, né, com a sua vida pessoal também. Sim. Alguns, possivelmente, vocês já assistiram. Mas fica aqui o convite da Gestão Realista. Quem sabe você convidar o teu filho, ou teu esposo, esposa, e assistir de novo com um olhar diferente. Com um olhar diferente, para extrair um pouquinho mais, porque são filmes agradáveis e que podem sim, né, olhado de uma forma correta, né, com o filtro correto, sem dúvida, vão ser transformadores, sem dúvida nenhuma. Anildo, então já começando, então vamos lá com a lista aqui que a gente fez aqui um bate-bola, pessoal, e o Anildo escreveu vários livros, filmes dele, teremos um livro também, vários filmes dele, eu escrevi vários dos meus, então a gente juntou e começaremos hoje com a lista do Anildo. Anildo, esse óbvio, estava na minha lista também, tá? Mas eu deixei ficar na sua porque esse é um clássico. Acho que cheguei primeiro. É uma obrigação todos assistirem esse filme, Anildo, Em Busca da Felicidade, com Will Smith. Conta um pouquinho do que foi esse filme para você, meu amigo. Olha só, eu já assisti esse filme não sei quantas vezes já, né, Leandro? Não só sozinho, mas com minha família também. Meu filho, por exemplo, ele adora esse filme, já assistiu mais de uma vez, né? Esse filme, ele não é só bacana por ser baseado numa história real e uma história surpreendente, né? Eu não vou estragar a surpresa aqui de quem for assistir, né? Mas ele foi muito bem filmado, e não só muito bem filmado, ele teve uma atuação do Will Smith que foi uma das melhores dele até hoje. E teve um detalhe muito bacana, que nesse filme o personagem principal, né, ele passa por sérias dificuldades e ele cuida muito do filho dele. E no filme, o garotinho, é de verdade, na vida real, filho do Will Smith também. Né? Então foi assim, foi uma performance, apesar de ele ser um garotinho, a performance dele foi maravilhosa. E o filme, né, Leandro, ele traz um exemplo, de novo, né, me repetindo, um exemplo real de uma pessoa que consegue perseguir os seus sonhos, apesar de dificuldades imensas. E quem não assistiu esse filme ainda, quando assistir, vai ver. São dificuldades imensas, dificuldades que
invariavelmente a gente acaba encontrando em nossas vidas, mas em intensidades diferentes e talvez em momentos diferentes, não tão na sequência assim, né? Mas é uma história maravilhosa, é uma história exemplar e é uma lição de vida, né? Para a gente entender, né? Tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional, uma atitude, né? Uma atitude incansável, indestrutível, né? A gente fala muito do Relentless, o que pode fazer. Né, Nildo? Relentless, é a palavra que veio na minha cabeça aqui. É um exemplo Exato. do mindset relentless, né? De quem não desiste, de quem... Sem dúvida. De quem persiste apesar de todas as dificuldades. Acho que esse é o principal... É muito claro a mensagem que esse filme traz, mas também para você do outro lado, que de repente está naquele momento de dificuldade, de falar, puxa vida, não aguento mais, né? Para mim, eu assisti algumas vezes esse filme também, Nildo, algumas vezes. E esse filme, para mim, ele foi uma ferramenta em alguns momentos da minha carreira para me dar um pouco mais de força em momentos que eu já achava que, olha, putz, não aguento mais. Aí você via a história desse herói, né, do filme interpretado por Will Smith, você falava, não, eu vou aguentar um pouquinho mais, porque no final eu vou ter a recompensa e é isso que no final das contas conta. Então assim, recomendo demais esse filme, por isso que ele está como número 1, acho que é um clássico. Se você já assistiu, assista com olhos de, será que, né, esse perfil e essa postura incansável, inabalável, de quem persiste até o fim, está fazendo parte do seu dia a dia na sua carreira? Então fica aí a pergunta. Nildo, número 2, eu confesso que eu fiquei surpreso quando eu vi na sua lista esse filme, porque esse filme me impactou muito. Num aspecto talvez que não seja comum para todos, né? Mas me impactou muito. Em inglês, Up in the Air, e em português o título é Amor Sem Escalas. Esse é um filme que em termos de carreira pode passar despercebido para muita gente, mas ele tem muitas lições. Ele tem muitas lições. Desde a missão do protagonista, né? Vou passar para você, Anildo, falar, mas da forma de vida do protagonista. E essa segunda que me chamou muita atenção, mas eu vou falar depois de você, Anildo. O que mais te chamou a atenção nesse filme interpretado por um galã, né? George Clooney, né, Anildo? Sem dúvida, olha só. Galãs de lado, né? Uma das coisas que me chamou a primeira atenção no filme, quando eu li a sinopse, é a questão dele viajar muito, né? E em vários momentos da minha carreira, eu viajei demais, em excesso, praticamente durante a semana sempre estando distante, né? Isso começou a chamar a minha atenção, né? Mas quando eu assisti o filme, o que na verdade me surpreendeu, e assim, como você mesmo falou, né, Leandro? Muita gente vai assistir esse filme como um filme de romance, né? Mas ali existem várias dicas para a gente refletir um pouquinho nos valores que a gente tem na nossa carreira e na nossa vida. Perfeito. Né? Porque faz a gente questionar um pouquinho o que é o sucesso, na verdade, né? Porque, de novo, sem estragar quem não assistiu, né? O personagem principal, ele é extremamente, uma pessoa extremamente de sucesso na sua carreira. Ele é um exemplo. Na empresa onde ele trabalha, ele é o melhor. Uma referência. Né? Só que o problema é que a consequência dessa competência dele, na verdade, causa muita dor para a grande maioria das pessoas com que ele acaba interagindo. Né? Por motivos que você, quando assistir o filme, você vai entender. Né? E existem alguns momentos, né, do filme, eu também não vou estragar a trama, onde ele começa a se questionar por uma série de fatores, por uma série de motivos, né? Enfim, ele se questiona sobre isso, né? Porque ele acaba se deparando com alguns exemplos, né, que lidam com esse problema de uma forma diferente. Né? Então, assim, para mim, Leandro, a questão dos valores e a questão de redefinir constantemente o que é sucesso, para mim são os pontos chaves, né? Quando alguém assistir esse filme, né? Up in the Air ou Amor Sem Escalas. É muito, muito bacana. Como falamos, pode passar despercebido, mas quando você assiste o filme com esse filtro,
com esse filtro mais corporativo, você é líder também, né? Assiste esse filme, pega uns trechos desse filme e passa para a tua equipe, de repente, para fazer uma dinâmica ali, o que o pessoal acha, porque é muito legal fazer com que a equipe se coloque no lado do gestor. Esse é um bom filme para isso, aliás, né? Anildo, eu confesso que esse filme também foi bastante impactante para mim, até pela forma como ele leva a vida, uma vida também muito sem nenhuma raiz, né, Anildo? Sem dar spoiler aqui. Não vamos estragar sem dar a spoiler, trama, né? mas isso o sucesso, esse é um ponto muito bom, Leandro, né? O aspecto do o que é o sucesso profissional. O que é o sucesso? Ele se traduz no seu sucesso pessoal, o seu sucesso pessoal, né? E muitas vezes existe uma disparidade, um abismo entre os seus papéis pessoais e os seus papéis profissionais, né? E é importante estar se questionando sobre isso. Muito legal, muito legal. Leandro, número 3 da sua lista também é um que estava na minha lista. Olhando com os olhos mais sérios. Mas esse filme tem tanta lição de como você pode galgar postos maiores na sua jornada, na sua carreira, né? É O Estagiário, né? Interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Robert De Niro, Anildo. Conta a história de um senhor, né, já numa idade bastante já avançada, aposentado, né, que assumiu um desafio de ser estagiário numa empresa muito mais moderna. E ele já foi uma pessoa muito bem sucedida, né, aceita, parece até um downgrade, na prática considerando o que ele já foi na carreira, mas a maneira como ele leva esse trabalho com maestria faz com que ele comece a se destacar. E eu vou parar por aqui, vou passar para você, Anildo, para que você passe as suas impressões e a gente tome cuidado para não dar spoiler aqui, porque esse também é um outro da lista de obras-primas no que diz respeito à carreira, né? Olha só, eu vou só destacar aqui os pontos que eu acho bastante interessantes para você que vai assistir o filme observar. Primeiro, né, que nunca é tarde para você recomeçar uma carreira. Começa por aí. Ótimo. Né? Já começa por aí. E o segundo, eu vou direto ao centro, o ponto principal que eu gostei desse filme. É você observar a diferença entre poder e influência. Nossa, perfeito, perfeito. Sabe, esse para mim é o ponto central. É o ponto central entre você entender, apesar de ser um estagiário, não ter o cargo, né? O tipo de influência, o tipo de influência que você pode ter. Isso é o ponto central para mim. E eu vou só adicionar mais um, né? É a questão da experiência e da sabedoria, que às vezes a gente encontra nos lugares que a gente menos espera. E no nosso ambiente profissional, principalmente, a gente não pode esquecer, olha só, tem um aspecto desse filme que é fundamental, que é a diferença entre gerações. E hoje a gente trabalha em ambientes onde nós temos geração X, milênios e geração Z no mesmo ambiente. No mesmo ambiente. Então é importante a gente estar ciente, né, que a gente pode sim encontrar sabedoria em lugares onde a gente, de repente, menos espera. Né? E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com estereótipos, né? E com preconceitos também. Enfim, apesar de ser um filme que é aparentemente, vou até colocar entre aspas, bobinho, né? Um filme levinho, mas se você assistir esse filme sobre a ótica de carreira, você vai ter lições fantásticas. Lições incríveis. É um verdadeiro... É uma sessão de coaching de carreira esse filme. É uma sessão de coaching de carreira. Sem dúvida, sem dúvida. A forma como ele lida com os problemas, a dedicação, que hoje está cada vez mais extinta, né, Anildo? Diga-se de passagem. Esse tipo de dedicação, de entrega, de se importar, a educação, a forma... Olha, vale muito a pena. E você, que está um pouco mais novo, né? Nossa audiência acho que majoritariamente, né, da geração X, mas fica uma lição de como esses, entre aspas aqui, né, Anildo, dinossauros, têm qualidades que dá para a gente olhar e aprender e, por que não, implementar para ser maior como profissional, né, como
galgando, né, lugares maiores na organização, sem dúvida são habilidades que você vai fazer muito uso. Então, olhando com essa ótica, é uma sessão de coach. Anildo, o quarto da sua lista, esse eu quase falei, cara, esse vai ficar na minha lista. Mas tudo bem, vai. A gente é amigo, não vai brigar. Porque eu me lembro que quem indicou esse filme pra você foi eu, cara. Tá? Mas esse é um filme maravilhoso, 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 porque une gestão com esportes. São duas coisas que eu amo de paixão, né? O Homem que Mudou o Jogo, em inglês, Moneyball. Anildo, o que mais chamou... eu vou falar um pouquinho só da sinapse aqui. Manda lá. Basicamente, conta a trajetória de um manager, né, de beisebol que, com escassez de recursos financeiros, ele tenta fazer tirar água, leite de pedra, né, para fazer um time de beisebol competitivo. Então, ao invés de contratar, melhor dizendo, estrelas, ele utiliza de sistemas de informação, de estatísticas, para contratar talentos, mas em suas respectivas áreas, considerando uma análise estatística do jogo que nunca foi feita. Então, para mim, Anildo, esse é um exemplo muito claro de muitos gestores que se encontram nessa situação de terem que entregar resultados com poucos recursos, e que esse tipo de situação que faz com que a criatividade surja e, eventualmente, inovação seja a palavra de ordem, né? E aí, como é que foi que esse filme Moneyball te impactou, cara? Quais foram suas principais lições? Curioso aqui. Vamos lá. Adicionando no que você já colocou, né? Eu gostei do seguinte aspecto, né? Por todas essas limitações que você já explicou, o Brad Pitt, né, ele está representando o Billy Bane. O nome original desse técnico é Billy Bane. Que todas essas baseado limitações em fatos reais, que ele teve, né, baseado em fatos reais. Não, baseado em fatos ótimo, baseado em fatos verídicos, isso é baseado em uma história real. O Billy Bane, ele teve coragem de desafiar o paradigma existente. Para mim, o primeiro ponto é perfeito. Ele teve coragem de desafiar o paradigma. Ele propôs algumas soluções que as pessoas falam assim, cara, pelo amor de Deus, cara, a gente já faz desse jeito aqui que a gente está fazendo. Sempre foi desde assim, sempre. né, Nildo? Você está viajando a maionese. Assim. Esse é o primeiro ponto, Leandro. Esse é o primeiro ponto. Ele teve a coragem de desafiar os paradigmas. Mas o segundo é tão importante quanto. Ele soube identificar potencial numa pessoa que estava começando. Ele soube identificar a qualidade nas ideias do membro júnior da equipe dele. Porque na verdade não foi... Enfim, quase deu um spoiler estou aí, entregando né? o filme aqui. Eu quase dei um spoiler aqui. Então assim, primeiro o Billy Bane, ele teve coragem de desafiar os paradigmas existentes. Segundo, ele teve a coragem de acreditar num membro júnior da equipe dele. Como a gente falou do interno, né? Às vezes a solução que você busca está naqueles lugares onde os estereótipos escondem. Perfeito. E como um profissional, a gente tem que estar com os olhos abertos para isso. Muitas vezes a solução de um problema que você está tentando lidar está do seu lado. É que os seus estereótipos escondem aquilo de você. Esses são os pontos principais. Eu confesso que esse é um dos meus filmes prediletos aí em relação a isso. E esse filme também dá muito, né, Anildo, do que o planejamento de longo prazo associado com tecnologia podem trazer de benefício para a sua empresa, para a sua função, para o seu cargo, para o seu setor. Então, esse é imperdível. Assim como todos os outros, aliás, né? Concordo. É um filme muito bacana. Recomendamos, além de ser muito agradável também. Anildo, o quinto da sua lista e o último da sua lista, que depois a gente vai para a minha, né? Que também estava na minha lista, né? Estrelas Além do Tempo. Que filme maravilhoso, cara. Filme
que conta a história, né, de mulheres, né, Nildo, afro-americanas principalmente, que trabalhavam na NASA da década de 60. Só aí já seria um motivo para assistir, né? Mulheres afro-americanas trabalhando na NASA em 1960. Só aí já é um objetivo. Opa, peraí, eu quero... Baseado em fatos também. Reais. Baseado então, em fatos verídicos. Isso é história real. Então, ali mostra toda a questão do racismo na época, que era uma realidade muito... Se ainda é hoje, imagina naquela época. Mas, acima de tudo, exatamente, em um ambiente onde... Né, somente a coqueluche ali dos cientistas costumavam habitar, na NASA. Anildo, conta um pouquinho dos seus insights desse filme, cara, que é um filme também maravilhoso, com muita atriz também sensacional. Sem dúvida, sem dúvida. Além do filme ser um filme muito bacana por si só, né, além de ser uma história super legal, né, as lições, né, que eu acho que as pessoas precisam estar atentas ali, de novo, né? Diferentemente dos que a gente já falou, esse, na verdade, não é você que projeta estereótipos, né? Estereótipos são projetados em você. Você tem que combater estereótipos. Apesar das suas qualidades, apesar do seu sucesso, apesar das suas competências, você tem que combater estereótipos de forma que você possa encontrar o sucesso no que você quer fazer. Então, para mim, isso foi um exemplo gigante. Mas, Leandro, uma coisa que me tocou muito nesse filme tem muito a ver com a minha questão pessoal. Porque quando eu saí do Brasil, olha, eu não quero nem me comparar na situação, eu quero nem comparar o meu caso, né, sendo uma matemática negra em 1960 na NASA, eu quero nem mas eu me toquei muito, porque eu encontrei muitos desafios contra estereótipos quando eu saí do Brasil. Né? Para quem não conhece minha história, eu saí do Brasil e fui trabalhar com gerente de projeto lá na Inglaterra. Né? E isso, para conseguir o meu trabalho, eu tive que quebrar várias barreiras. Né? Sendo um brasileiro, num cargo de gerência, né? Sem experiência aqui na Europa. Né? Então, assim, teve um lado pessoal também que acabou sendo tocado, né? Com a história dessas pessoas. Mas é um filme que por si só, né, ele é um filme que é fantástico. Ele é um filme que não é à toa que ele está nessa... mais uma vez, toda essa questão de resiliência, né, de não desistir, está super presente. Super presente. Sem dúvida. E vale a pena. É um daqueles filmes motivadores, igual o primeiro. Eu acho que esse traz muito para mim aquele sentimento do Em Busca da Felicidade, né? Que, cara, é só mais um passo, resiste, vai para cima que no final vai valer a pena. Esse é aquele filme que traz essa sensação. Novamente, imperdível. Ô, Leandro, sabe o que é legal? Sabe o que é legal? O último da minha lista, eu acho que ele tem tudo a ver com o primeiro da sua. Muito a ver, mas tem muito a ver. Só que você vai saber do primeiro da minha lista depois de um intervalinho rápido de alguns segundos. Não sai daí, que a gente tem mais 5 filmes incríveis para você curtir e para transformar a sua carreira. Você trabalha demais e tem um salário abaixo da média? Tá cansado de ser esquecido quando surge aquela promoção e de ver pessoas de fora da empresa conseguindo aquela vaga que deveria ser sua? Você se sente preso no seu cargo e é obrigado a fazer trabalhos que você não gosta? Ou talvez você só tenha aquele chefe tóxico que faz da sua vida um verdadeiro inferno. E se eu falar para você que existe uma fórmula para você virar esse jogo? E que essa fórmula considera mais de 60 anos de experiência internacional combinada dos integrantes da gestão realista que desenvolveram um atalho e vão te contar todos os segredos para você dar esse próximo passo na sua carreira. E se eu te falar que o acesso a essa fórmula custa menos de um cafezinho por dia? Quer saber mais? Clica aqui no link e tome uma atitude que vai mudar a sua vida. Acesse gestãorealista.com/upgrade e saiba mais. Estamos de volta. Falei que era rápido, né? Então vamos lá. O Anildo falou muito bem que esse filme, Anildo, Estrelas Além do Tempo, ele tem... É impressionante como dá quase... Se a gente fosse fazer uma série, daria para colocar esse filme que eu vou indicar aqui. Recente,
para os nossos amigos e amigas. A milhões de quilômetros. Essa é a história real de um astronauta mexicano da NASA, muito também relacionado. E se a gente se relentless aqui, né, se incansável é a palavra da vez, mas esse filme traz muito disso, né? Acho que esse você também se identifica muito, né, Nildo, pelo fato de você ser um imigrante aí na França atualmente. O que esse camarada, personagem principal, fala rapidinho aqui, é um garotinho, uma família humilde mexicana, trabalhava nos campos ali e aborda muito também, Nildo, a importância dos professores na vida de uma criança, né? Dos professores e dos pais. Dos professores e dos pais, E ali naquele ciclo vamos falar de aquele ciclo de pobreza mesmo, né, que a família vivia, e essa criança, estudando uma professora, acaba influenciando a vida desse garoto, que acaba se tornando um astronauta. Mas a jornada para que isso aconteça é incrível, é uma lição de vida. E, novamente, a gente convida você a olhar com os olhos corretos para tomar o quanto, às vezes, a gente acha que é sorte e quanto é dedicação, empenho e comprometimento com um sonho que faz com que a gente alcance o sucesso, né, Nildo? É por aí, Nildo? Tá na Prime Video, aliás, esse filme aqui no Brasil. Cara. Completamente. Ô, Leandro, eu nem vou falar muito desse filme, porque só de escutar você falando dele eu já estava ficando emocionado aqui. Esse filme me tocou muito comigo, tocou por uma série de fatores. A questão da infância pobre, a questão de você acreditar num sonho, a questão de ser um imigrante. Deixa eu até me concentrar aqui para não me emocionar na hora que eu vou falar. Eu vou dar um spoiler numa frase que ele fala que veio lágrimas nos meus olhos, né? Quando ele tenta explicar para a NASA que não tem astronauta melhor para a NASA mandar para o espaço do que um imigrante, que alguém que cresceu sabendo olhar para o mundo, né, de uma forma diferente, né? E quando ele falou aquilo, assim, simplmente aquilo, enfim, eu adoro esse filme. Esse filme ele de novo, né, por causa da minha história que sabe, eu achei uma certa ressonância. Não, o filme por si só ele é fantástico. E de novo, para a carreira, é a questão da insistência, a questão de você acreditar nas escolhas que você faz. E muito importante, Leandro, é você saber aquelas pessoas que estão te ajudando. Porque, olha, o epitáfio, se eu não me engano, ou é do Einstein ou do Newton. É simples. Se um dia eu enxerguei mais longe que os outros homens, foi porque eu subi em ombros de gigantes. Então, esse filme mostra muito a importância, não só para os pais, o professor, mas amigos, as amizades verdadeiras. O quanto elas motivam a gente, o quanto elas são importantes para sustentar a gente nessa caminhada em direção ao que a gente acredita. Esse filme você deve assistir, sem dúvida. E esse é um filme também que mostra muito, eu comentei aqui, mas com uma questão do planejamento, né, de você entender que desvios de rota acontecem, lidar com a negação, né, Nildo? Lidar com a negação, exemplos de como você, não deu certo por essa rota, vamos replanejar, incluir um recurso adicional, uma habilidade adicional, tentar de novo. Olha, que você que está perseguindo um cargo e ainda não conseguiu esse cargo, olha a jornada do José Hernandes e como ele fez para ser aceito na NASA. Toma os exemplos dele como referência, tenta implementar na sua vida para você ver se você não vai, no mínimo, ser maior, no mínimo, ser merecedor de coisas maiores na sua vida. É, de verdade, um filme incrível. Legal, Nildo. O segundo filme é um filme que esse talvez seja novidade para muitos. Eu arrisco dizer que poucos viram esse filme, né? E contando aqui os bastidores, eu acabei assistindo esse filme quando a gente estava fazendo a pesquisa para o episódio que a gente falou de vícios. O filme chama Obrigado por Fumar ou
Thank You for Smoking. Né? Esse filme, Anildo, a gente conversou muito sobre ele, que é assustador. É assustador que depois de assistir esse filme você vai entender o quanto nós somos manipulados. Né? Sim. Esse filme conta a história do lobby da indústria de cigarros e como eles fizeram para se infiltrar cada vez mais, né, no dia a dia de todos, mesmo sabendo dos malefícios, né, e todos os problemas de saúde que o cigarro causa. Quando você assistir esse filme, você vai ver com muito mais cuidado aquelas propagandas e aquelas recomendações que estrelas de cinema, né, fazem questão de mostrar para você, porque muitas vezes eles estão sendo pagos simplesmente para influenciar a sua decisão e para vender um produto como uma propaganda qualquer. Então esse filme, Anildo, em termos de estratégia de marketing e vendas, ele traz muitas lições, né, Anildo? Sem dúvida nenhuma, porque a gente pode aprender muito não só com os ótimos exemplos, mas com os ruins também. Não porque a gente tem que aprender como fazer algo errado, ou ruim, ou malicioso, né? Mas a gente descobre técnicas, né, de que a gente pode utilizar para combater exatamente iniciativas como essa. E depois de assistir esse filme, Leandro, se as pessoas pararem para observar, vão ver isso se repetindo em vários outros segmentos. Exato. Né? Recentemente, a maior empresa de cryptocurrency faliu nos Estados Unidos, né? FTX. Né? E como você tinha comentado, um monte de atores, gente de importância, falando, não, eu invisto lá, não, eles são ótimos, eles estão sendo pagos. Muito bom. Então, assim, é um filme que é muito importante a pessoa olhar sobre a ótica de não só do que aplicar, mas do que evitar que apliquem em você mesmo. Entender que isso é uma estratégia deliberada da indústria Sem que dúvida molda nenhuma. o seu comportamento. Que molda o seu comportamento. E o mesmo acontece com o álcool. O mesmo acontece com N outras drogas, né? N outros comportamentos que são impostos e você acaba comprando sem saber por influência de lobistas. Então, muito, muito interessante esse filme Thank You for Smoking, antiguinho, lá de 2000 e pouco mais ou menos, né? Anildo, terceiro, esse filme é um filme maravilhoso, chama Joy, O Nome do Sucesso. Anildo, que filme legal esse, cara. Ele, acho que todo gestor precisa de bons exemplos, né, para inspirar o seu time. E esse filme dessa moça, dessa história da Joy é maravilhoso. Ela conta uma história de uma moça divorciada, né, uma empreendedora, mãe de 2 filhos, que tinha um sonho, uma ideia bacana, e conta a história de como foi o processo dela de criar uma empresa, de investir no sonho, de batalhar pela vida dela, mesmo sendo, né, com todas as dificuldades, que é algo incomum em alguns dos filmes que a gente apresentou aqui, ela consegue driblar as dificuldades e investir, né, no sonho dela, né? Muito bacana, especialmente para os empreendedores que nos ouvem, né, Anildo? Sem dúvida, Leandro. Só complementando aqui, né? Super importante para os empreendedores. As lições de novo, baseado na história verídica. Né? Esse é baseado em história verídica. Para os empreendedores, para os empreendedores e muito também para os chefes, para os gestores, líderes de equipe. De novo, a questão dos estereótipos, de novo, a questão do suporte, de novo, a questão da empatia, né? De que muitas vezes uma pessoa pode estar, na sua equipe, pode estar enfrentando certas dificuldades, mas aquilo não representa, né, as qualidades e o potencial que essa pessoa pode ter. Então, fica a dica também para os gestores, né, quando assistir esse filme, olharem por esse ângulo também. Muito bacana. Bom, o número 4, eu tenho certeza que a grande maioria já assistiu, porque o número 4 traz uma estrela que acho que é querida por 11 entre 10 pessoas, né? O Adam Sandler. O filme é o Clique,
Acho que a grande maioria já assistiu. Mas o que eu gostaria aqui, se você não assistiu, a gente vai falar um pouquinho dele, que eu gostaria, Nildo, é que os nossos amigos e amigas assistissem novamente com outros olhos. O filme, basicamente, o Adam Sandler interpreta um arquiteto estressado, tem uma vida ali em família que ele trabalha demais, não tem tempo para a família, tá endividado, com o saco cheio, saco na lua ali, de vários problemas no trabalho. E quando ele magicamente ganha um controle remoto, né, que poderia dar o controle para ele que ele não estava tendo na vida dele. Bom, e o filme começa a mostrar uma série de situações, né, em que o Sandler, ele com o controle remoto na mão, ele decide evitar passar por aquelas situações. Ele avança, igual um controle remoto de filme ali, né? E ele vai para o próximo capítulo, né? Para o próximo episódio da série da vida dele, onde ele passa por toda a fase de dificuldade e já vai para a promoção, por exemplo, né? Bom, esse comportamento acaba se repetindo, não vai entregar se repetindo, e ele mostra, né, Anildo, para nós a importância da gente valorizar a jornada, a importância. Essa é um recado bastante comum, né, no mundo de autoajuda, que o mais importante do que o destino é a jornada, e mais recentemente eu até ouvi, Anildo, a jornada e a companhia, mas concordo também. Mas o quanto é importante, né, Anildo, olhar para esse filme e fazer um balanço da sua qualidade de vida e entender se você está dando atenção para os pequenos momentos que vão fazer muita falta lá na frente, né? Sabe que eu falei demais, Anildo? Quase, né? Olha só, você entregou bastante, mas pelo menos assim, não entregou tudo, né? Mas, olha, Leandro, eu vou ser bem sucinto aqui, sabe? A pessoa que assistir esse filme tem que talvez pegar a lição de que só existe um jeito de viver a vida, né? Que é vivendo ela. Né? E aí você pode ter a escolha de se expor aos seus desafios ou evitá-los, mas essa não ação, ela vai ter uma consequência, e as consequências nem sempre a gente consegue evitar, né? Então, e a questão que você colocou, da questão do balanço, do equilíbrio nas nossas vidas, né? Que não existem fórmulas mágicas, né? O filme, você não vai receber um controle remoto para pular essas partes da sua vida, né? Você vai ter que lidar com elas você mesmo. Então é não esperar, né, Leandro? Fórmulas mágicas. E ter coragem de viver suas próprias experiências, né? Gostei, não tinha pensado nisso. Olha só que legal, você me deu uma outra visão interessante. Perspectiva bacana. E é muito interessante, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa questão da jornada, né, foi no livro, acho que Diário de um Mago, do Paulo Coelho, né? Eu confundo sempre Diário de um Mago com Alquimista, mas foi Diário de um Mago, né? Mas isso é o que chama muita atenção para mim, especialmente nós que dedicamos muito tempo para o trabalho, né? Entender que a felicidade está na jornada, né? Justificar a infelicidade só pelo fim é o caminho do fracasso. Ponto. Então, vale muito a pena dar uma olhada nesse filme, não com um olhar... É engraçadíssimo também, né, Anildo? Mas com, muito bom, com essa visão mais filosófica, por que não, né, da vida. Muito legal. Anildo, o último também é um filme que traz muito do contexto que a gente já falou aqui. Só que é uma outra história também real, né, uma outra história real. O filme chama Era Uma Vez um Sonho. Eu assisti recente, super recente. Liberou no streaming aqui pra mim, eu fui assistir e uau! Que filme! Mais um filme de underdog, Anildo, mais um filme de uma pessoa batalhadora que passando ali por todas as dificuldades conseguiu vencer na vida e nos traz lições bastante grandes. O filme é uma autobiografia originada de um livro
Quem escreveu aqui foi o James David Vance, que atualmente ele é senador dos Estados Unidos por Ohio, e conta a história dele, que tinha uma família também muito pobre, lidando com histórico de violência doméstica, lidando com histórico de drogas ali na família, e conta uma autobiografia novamente, né, que conta todas as dificuldades e como foi que o nosso herói, né, o J.D. Vance, né, ele conseguiu sair desse ciclo de violência que nós muitas vezes somos convidados a repetir, né? Então, o que fica muito aqui para mim como lição desse filme é que o ambiente determina muito do que somos, e se não tomarmos cuidado, nós somos simplesmente reflexos dos erros / acertos dos nossos pais, e a gente vai tender a repetir muitas das coisas que a gente nem sabe por quê. Então esse filme mostra muito de como sair desse ciclo, para não repetir mais os mesmos, né, erros, os mesmos problemas, os mesmos vícios, né, e plantar sementes diferentes para um futuro melhor. E mais impressionante, Anildo, é saber que foi uma história real, né, uma história real, praticamente narrada por quem viveu, né, lá nos Estados Unidos. Muito interessante, mais uma história de uma pessoa que venceu apesar das adversidades, meu amigo. Sem dúvida. Deixa eu só começar pegando uma frase que você fez, eu vou mudar uma palavra, né? As suas circunstâncias definem quem você é. Eu vou mudar o define por influencia, né? Porque não é porque você cresceu num ambiente de violência, ambiente de muitas vezes alcoolismo ou vícios, sem dúvida. que aquilo vai definir quem você é. Boa. Influencia, sem dúvida nenhuma, né? Mas tem uma frase que eu falo muito, né, Leandro? Que as suas circunstâncias não definem quem você é, né? E que na verdade, olha outra coisa que eu falo muito para os meus filhos, tá? Eu sou longe de ser perfeito, né? Eu sempre falo para meus filhos, olha, você tem que olhar para mim como uma fonte de exemplos bons e exemplos ruins. Que muitas vezes eu posso ter uma mania ruim, um vício ruim ou uma atitude ruim, e aquilo não é para ser um exemplo para você seguir. Pelo contrário, é um exemplo para você evitar. É duro isso. Como pais, a gente tem que ter essa reflexão também, né? Que a gente tem que criar nossos filhos para entender que nós não somos perfeitos, né? E claro, a gente como pai tem que procurar dar o melhor para os nossos filhos. E como filhos, como pessoas, a gente tem que entender que as circunstâncias em que a gente vive não definem quem nós somos. Elas influenciam. Perfeito. Mas cabe a nós. Perfeito, isso mesmo. Cabe a nós aceitar ou negar aquilo que nos ajuda ou aquilo que nos atrapalha. E para mim, essa história ela é muito forte nesses aspectos, né? Mas com dois ângulos, né? O ângulo do filho e o ângulo dos pais. Perfeito. E aliás, né, sem dar spoiler aqui, é impressionante, você vai entender como às vezes nós temos armadilhas na nossa jornada conhecidas, e muitas vezes, conhecendo as armadilhas, ainda assim a gente escolhe inconscientemente ser impactado por essas armadilhas. É muito interessante olhar sob essa ótica, e o desafio que fica aqui é esse, né? Quais são os hábitos, comportamentos que você de repente herdou pelo ciclo que você vive, seja família ou amigos, que você não se orgulha ou que você gostaria de mudar? Essa é uma reflexão que pode simplesmente fazer diferença no que você vai colher lá no futuro. Então essa reflexão, aproveitando que a gente está aqui em um momento de virada de ano, pode ser uma mudança, o embrião de uma mudança definitiva, né, na sua vida. Então fica aí o convite, assista esse filme com essa ótica e, por que não, né? Siga o exemplo desse nosso herói J.D. Vance, que, olha só, família de origem indígena lá nos Estados Unidos, pobre, com problemas de droga, o menino sem conhecer o pai, se formou em Direito na Yale,
e hoje é senador dos Estados Unidos. Vale a pena conhecer Olha um só. pouco Uau. da jornada e saber quais foram os acertos? Eu acredito que sim, né, Anildo? Sem dúvida nenhuma. Legal. Bom, então, encerramos aqui a nossa lista, Anildo. Dá vontade de ver esses filmes de novo, cara. 10 filmes. Oh, Algumas, ó, tem 3 dessa lista que eu vou reassistir, com certeza. dá vontade de 3 ver de dessa lista eu novo. vou reassistir, com certeza. Anildo. Eu vou, com E certeza. olha só, não estava no script aqui, mas para você que ficou até o final desse episódio, tá? A gente vai dar, eu e o Anildo, cada um vai dar um de bônus aqui. Nem estava no script, Anildo. Anildo, fala aí, o que vem na tua mente aí, cara? Qual outro filme que você acha que os nossos amigos deveriam também ver e por quê? Eu vou falar rapidinho, tá? Eu vou falar do Office Space. Eu não sei como foi traduzido aí no Brasil. Office Space. Tá? Mas esse é o... Como Enlouquecer Seu Chefe. Como Enlouquecer Seu Chefe. Como Enlouquecer Seu Chefe, tá? Esse é o filme que vale a pena assistir. Ele ficou fora da minha lista dos 5 ali por uma margem muito pequena, né? Mas ele tem um ângulo muito legal para quem é gestor. Ele tem um ângulo muito legal para quem é gestor, de como ele trata, de como ele lida com o seu time, quando as coisas não acontecem como você espera. Né? Então, fica essa dica aí, Leandro. Como Enlouquecer Seu Chefe. Muito legal. Esse é um filme também divertidíssimo, aliás, né? Esse também é muito legal. Super bacana. E esses filmes comédia que a gente às vezes não consegue enxergar a verdade por detrás, né? Então é muito legal olhar com essa ótica que o Anildo comentou. Bom, a minha recomendação é um filme que você que me indicou, tá, Anildo? É maravilhoso, maravilhoso. É o Fundador, The Founder, né? Que conta a história do McDonald's. Né? Basicamente, desde a sua criação até a expansão para o modelo de franquias para se tornar o que é hoje, né? Um dos maiores, talvez a maior rede de restaurantes do mundo, né? É muito interessante, interpretado... Baseado em história verídica. Baseado em fatos reais também, interpretado pelo Michael Keaton. Desde a concepção até também mostra um pouco de como uma boa ideia, sem uma visão de expansão correta, ela pode ser, né, reduzida em termos de potencial, se dá pra gente falar assim, né, Nildo? É muito do que aconteceu com o McDonald's. Fala muito também no meio empresarial, enfim. Olha, é uma lição de administração incrível. Então, sem falar muito, recomendo The Founder. Aqui no Brasil, se eu não me engano, está na HBO. Acho que está na HBO. Mas você procura rapidinho na internet, você vai encontrar. Enfim, 10 filmes mais 2 de bônus. Anildo, puta que gostoso falar sobre isso. Eu acho que dá para fazer até mais episódios sobre isso, meu amigo. Como é legal falar sobre filme e filmes que elevam o nosso espírito e a nossa alma, cara. Muito legal. Sem dúvida. É aquela coisa, de novo, né? Tá chegando o momento agora de passar um tempo com a família, escolher, pega essa lista de 12 filmes, pega alguns deles, pega aqueles que te interessaram mais, assiste e aprende a assistir esses filmes, né, com uma ótica diferente. Com uma ótica diferente. Fica o convite também para isso. Legal. Né? Exatamente. Chama seus filhos e, enfim, é uma lição aí divertida, né? É isso, Anildo. Prazer falar com você sobre esses filmes e convidamos você. Deixa um like aí, compartilha essa lista com outras pessoas que podem gostar também, né? E não deixa de acessar gestãorealista.com. Lá você vai ter muito mais do mundo da gestão realista, onde a gente aborda esses aspectos comportamentais, né, da sua carreira. Anildo, nos vemos no próximo episódio. Um prazer falar com você aí. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva aí, recomenda e compartilhe esse conteúdo. Com certeza vai transformar a vida de muitos. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço.